E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que não é novidade para ninguém aqui que dentre os aspectos de uma boa tatuagem, o traço é um dos aspectos fundamentais, tá? Não adianta nada ter uma tatuagem bem pigmentada com um traço falhado, um traço estourado ou um traço que não está condizendo com a boa qualidade desse trabalho. Então, eu estou aqui hoje para passar 5 dicas importantíssimas que com certeza vão melhorar consideravelmente a qualidade do trabalho de vocês, tá bom? Inclusive eu gostaria de um feedback de vocês sobre a última dica, que para mim é uma dica simples, mas justamente pela grande simplicidade da dica, eu queria esse feedback para saber se a dica ajudou vocês de alguma forma, tá bom? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo que é o que interessa. Saudações terráqueos, Júnior Animal na área, se derrubar é pênalti, tá bom? Bem, como vocês já sabem, a gente está aqui hoje para passar 5 dicas que com certeza vão melhorar consideravelmente a qualidade do traço de vocês, tá certo? Antes de partir para a dica número 1, eu preciso dizer que esse aspecto do traço na tatuagem, pelo que eu tenho visto aqui com alguns aprendizes, é um dos principais aspectos que derruba a moral do tatuador iniciante, tá? Muitos tatuadores iniciantes eu vejo que por não conseguirem fazer um bom traço, eles acabam desistindo. Eles desistem porque eles até conseguem pigmentar corretamente, mas por não ter um bom traço, eles sentem que não tiveram um bom resultado e aquilo ali acaba baixando a bola desses tatuadores e muitos desses novos, desses tatuadores iniciantes, eles têm essa questão do traço como uma grande barreira a transpor e por muitas vezes essa barreira se torna tão grande que eles acabam desistindo, tá? Então, a minha intenção aqui em passar essas dicas é fazer com que essa barreira, essa muralha, seja melhor, ou seja, menor, aliás, para vocês, tá certo? A questão do traço, muitas vezes, é um problema até para tatuadores mais experientes, tá? Um tatuador mais experiente que está trocando de maquinário, está chegando com uma máquina nova, muitas vezes ele precisa de alguns dias ali para se adaptar com a voltagem daquela máquina ou com a força daquela máquina, até ele conseguir mais uma vez ter um resultado que ele já tinha com a máquina antiga. Então, essa questão de traço realmente é uma coisa que é uma pulgazinha aí na sola do sapato de todo mundo. Então vamos aí às dicas, tá certo, gente? Pessoal, dica número 1, definir ponto de partida e ponto de chegada. Gente, o que eu tô querendo dizer com isso é que sempre antes de iniciar o teu traço, tu precisa definir na tua cabeça o local onde você vai começar o traço e até onde você vai traçar. O local de finalização daquele traço, tá certo? Como se você definisse o ponto A e o ponto B como sendo o ponto A o ponto de partida e o ponto B o ponto de chegada do teu traço, tá certo? Uma vez que você define o ponto de partida e o ponto de chegada, que geralmente tem a ver com o apoio da tua mão, o ponto de partida é o ponto onde a tua mão está bem apoiada e você se sente muito confortável ao fazer o traço. E o ponto de partida, e o ponto de chegada, aliás, é geralmente aquele local de amplitude máxima que a tua mão já foi e a partir dali você teria que encontrar um novo apoio para a tua mão, tá? Então, definir o ponto de partida e o ponto de chegada foi uma questão que me ajudou muito no início, quando eu estava tentando fazer um traço homogêneo, tá certo? Quando você define um ponto de partida e um ponto de chegada para o teu traço, se você tem a sua mão bem apoiada desse ponto de partida até o ponto de chegada, muito provavelmente você vai conseguir manter o seu traço homogêneo, tá certo? Se você conseguir, definindo um ponto de partida e um ponto de chegada, manter a sua mão bem apoiada e seguir todos os outros aspectos que eu vou falar aqui nesse vídeo, com certeza você vai conseguir um traço bem homogêneo, tá certo? E para o melhor entendimento de vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui esse pequeno vídeo. Então, pessoal, para dar aqui um exemplo ilustrativo, se eu tivesse uma tatuagem que tivesse um contorno como esse, muito provavelmente eu definiria um ponto A e um ponto B
para poder eu ter um começo e ter uma continuidade até o ponto que eu vou parar. O ideal é você parar num determinado ponto, porque o movimento que você faz com a mão, que esse movimento às vezes é um movimento mais de punho, esse movimento às vezes é um movimento que tem a ver com o teu cotovelo, tá? O punho fica parado, mas o cotovelo é que está movendo. Então, tudo isso vai ter a ver com o ponto de começo e o ponto de finalização. Mas num contorno como esse, o ideal, ao invés de tentar fazer tudo isso, é você fazer do ponto A até o ponto B. Quando chegar no ponto B, procurar um novo apoio de mão e aí sim você vai do ponto B até o ponto C, tá certo? Quando eu digo de um ponto a outro, você poderia fazer o traço do ponto A ao ponto B, ou o seu ponto A poderia ser esse e o seu ponto B ser esse, e você fazer o traço ao contrário, do ponto A ao ponto B. O que eu disse é o que ficar o mais confortável para você, se é indo nessa direção ou se é vindo nessa outra direção do B para o A, tá? Aqui, se a gente tivesse um traço aqui bem reto, com certeza um traço como esse pediria que você fosse do começo até o fim. Pediria que você tentasse não parar aqui no meio do caminho e no meio do caminho tentar retomar o traço, porque quando você fizer um traço e for no meio do caminho, na hora de retomar, às vezes você não retoma bem em cima e você pode errar e às vezes pode acontecer inconsistências no seu traço. Aqui é a mesma coisa. Se eu tivesse uma tatuagem com um contorno assim meio triangular, o ideal era que eu fizesse do ponto A até o B e do ponto B ao ponto C. Repito, tanto faz se viesse aqui de cima para baixo ou de baixo para cima, do ponto A do ponto B ou do ponto B para o ponto A, isso tanto faz. O ideal é que fosse o mais confortável para a tua mão, ou do ponto B para o ponto A ou do ponto A para o ponto B, tá certo? Uma coisa que é de suma importância aqui, que é quase uma dica dentro dessa dica, é que o ideal para um traço consistente é que a gente procure manter o ângulo da agulha como um ângulo de 90 graus aqui em relação à pele, tá? Se eu começo a ter ângulos nessa lateral, por exemplo, eu posso muito bem, na hora que eu for traçar, internamente fazer com que essa tinta vaze para o lado de lá. Ou se eu for usar um ângulo assim, eu posso acabar fazendo com que essa tinta vaze na lateral da tatu para o outro lado, entendeu? Então, o ideal é a gente tentar manter um ângulo de 90 graus com a pele, do começo até o fim desse traço. A questão do apoio da mão, para esse apoio ser um apoio confortável, a mão está bem apoiada, tá? É de suma importância. Pessoal, dica número 2, profundidade da agulha. Gente, esse aspecto é de suma importância para o quão sólido e suave o resultado de seus traços vão ser aos olhos dos espectadores, tá? Todo mundo aqui sabe que a tatuagem, a agulha da tatuagem, ela está constantemente entrando e saindo da pele. Quando você passa a agulha na pele, ela entra, sai e entra novamente. Se a gente não conseguir manter a mesma profundidade desse traço, se a primeira vez que a agulha se inserir na pele for numa profundidade e na segunda vez for numa profundidade maior e toda a vida essa profundidade ficar sendo uma profundidade diferente, você vai ter nessas diferentes profundidades de traço, você vai ter o traço ou falhado, ou então se for profundo demais ele vai acabar estourando. Então a gente tem que tentar manter a profundidade desse traço do começo ao fim, tá certo? E uma das coisas de suma importância para se conseguir isso é um bom apoio na mão, tá? O apoio da mão ele é importantíssimo para você conseguir controlar o quão esse traço está entrando ou não dentro da pele, tá certo? A profundidade do traço, você consegue ter um melhor resultado disso quando você coloca bastante agulha para fora e controla essa entrada de agulha com a sua própria mão. Tá bom, gente? Quando a gente vai aplicar a agulha na pele, a gente tem que notar que como a agulha está constantemente se movendo, ao encostar a agulha na pele, você já encosta movendo a agulha. Você não encosta essa agulha parada, você já encosta movendo a agulha, tá certo? Na hora de retirar, você vai retirando também sem parar e retirar
você já vai retirando isso aos poucos, tá? Outra coisa que faz você sentir se você está conseguindo manter uma profundidade constante é a própria trepidação que a pele dá. A gente sabe que a pele dá uma trepidação e através do próprio sentimento de trepidação, de tração que essa agulha está tendo, você consegue sentir se você está conseguindo manter uma mesma profundidade, tá certo? Então, assim, ter na cabeça que a profundidade do traço tem que ser a mesma do começo ao fim daquele traço, tá bom, gente? Pessoal, dica de número 3, entrada e saída da agulha na pele. Gente, a gente sabe que a agulha da tatuagem ela está constantemente em movimentos de subir e descer. Se ao iniciar um traço, você inicia ele meio que com essa agulha parada, você tem uma grande chance de estourar aquele traço no final. Se, por outro lado, você seguiu todo um traço e no final você demorou a retirar ele da pele, a mesma coisa pode acontecer de estourar o teu traço no final. Então, essa dica simplesmente ela quer dizer que ao fazer a entrada e saída da agulha na tua pele, você já tem que penetrar a agulha já em movimento. Se eu vou encostar a minha agulha na pele do cliente, eu já encosto essa agulha já trazendo no movimento da linha, né, que eu vou ter que seguir no meu stencil. Então, ao adentrar a agulha na pele, eu já adentro a agulha já fazendo o movimento que eu preciso para seguir o meu stencil. Da mesma forma, quando eu estou chegando próximo ao fim do meu traço, eu já vou retirando essa agulha aos poucos. E para continuar o traço dali, na hora de reconectar a agulha na pele, eu já reconecto ela quase do finalzinho do meu traço e vou inserindo ela, vou adentrando, aprofundando ela na pele aos poucos, tá? Então, a entrada e a saída da agulha na pele tem que ser uma entrada já com movimento. Tem que ser uma entrada dinâmica, não é uma entrada que entra aqui completamente ou sai daqui completamente. É uma entrada que ela já entra se aprofundando e andando, e a saída é do mesmo jeito. Quando o traço vem, ele já vai saindo da pele com o mesmo movimento, tá bom? Entrada e saída de pele já se faz com o movimento de seguir o stencil, tá bom, gente? Dica número 4, velocidade da mão. Quando a gente está sombreando uma tatuagem, a gente às vezes move a mão da gente em diferentes velocidades. Às vezes quando a gente está, por exemplo, usando uma agulha Magnum, às vezes a gente está movimentando a mão da gente mais rápido, ou às vezes a gente está movimentando a mão mais devagar. Com isso, a gente tem diferentes efeitos de sombra na pele. Às vezes, se você movimenta mais rápido, você pode ter uma sombra mais pesada. Às vezes, se você movimenta mais devagar, você pode ter uma sombra mais leve e vice-versa, dependendo da voltagem da tua máquina, tá? Quando a gente vai fazer um traço, é o oposto, tá certo? Se eu quero um traço homogêneo, eu preciso manter a velocidade da minha mão constante do começo ao fim. É óbvio que a velocidade da minha mão tem muito a ver com a voltagem da minha máquina. Se a minha máquina, você costuma trabalhar com a sua máquina com uma voltagem muito alta, provavelmente você vai ter que passar a agulha de traço na pele do cliente com uma maior velocidade, porque uma voltagem muito alta tem maiores inserções, tem uma maior quantidade de inserções da agulha na pele, e se você passa devagar demais, isso pode estourar. Por outro lado, se você está usando pouca voltagem na sua máquina de traço, provavelmente você vai ter que passar essa agulha de traço na pele com uma menor velocidade, porque pouca voltagem vai te dar uma menor quantidade de inserções da agulha na pele, e com isso você vai precisar passar essa agulha mais devagar para que essa pigmentação realmente se fixe, tá? Mas independente da voltagem que você usa, acabei de explicar que a voltagem vai dizer a velocidade da tua mão. Uma pouca voltagem
pode precisar que você mova a sua mão mais devagar. Uma alta voltagem vai indicar que você precise movimentar a sua mão mais rápido. Mas independente da voltagem que você usa, depois que você se acostuma com aquela voltagem, você precisa manter a velocidade da sua mão, a velocidade que você passa aquele traço do começo até o fim. Se você começa a passar o traço numa velocidade e termina em outra velocidade, você pode acabar tendo diferentes traços. E é claro que se às vezes você quer ter um traço que começa mais sólido e ele termina lá no fim dele mais falhado ou bem mais fino, você pode sim começar com uma velocidade e terminar acelerando a velocidade da passagem da tua mão para obter um efeito como esse. Mas como aqui na aula de hoje a gente está falando de traços homogêneos, de traços sólidos, então manter a velocidade da mão é de suma importância. Depois que você descobre a velocidade ideal da sua mão, de acordo com a voltagem e o tipo de máquina que você usa, é de suma importância que você mantenha a velocidade da sua mão do começo ao fim do traço, tá bom? Pessoal, então chegamos à nossa última dica, dica número 5, seguindo o estêncil. E aí você pensa, poxa, animal, é claro que todo mundo vai seguir o estêncil. Sim, gente, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, se a gente tivesse a oportunidade de dar um puta zoom no estêncil e na ponta da nossa agulha, a gente vai ver que às vezes a gente tem um estêncil que tem uma quantidade de milímetros e se você está usando uma agulha 0,5, por exemplo, você vai ver que essa agulha ela é muito mais fina do que a própria grossura do traço no meu estêncil. E ali você pode escolher passar aquela sua agulha de 5 ou de 3 mais por fora daquele estêncil ou mais por dentro, tá? Então vocês vão entender bem isso a partir desse pequeno vídeo que eu quero que vocês acompanhem agora. Se liga, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se estivéssemos com um traço no estêncil mais grosso e usássemos uma agulha bem fina como uma 3RL, por exemplo, a maioria das pessoas tende a apontar a agulha bem no meio do traço do estêncil. E isso é ok, tá? Mas se olharmos de perto, a agulha ela é mais fina que o estêncil e ela pode acabar se movendo um pouco de um lado para o outro e ainda está dentro da linha do estêncil. Então, o que eu recomendo é que ao invés de seguir o centro da linha do estêncil, o melhor para mim seria escolher o lado de dentro ou o lado de fora e procurarmos seguir perfeitamente a borda escolhida. Eu espero que essa dica possa lhes ajudar a melhorar a precisão do traço de vocês. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma essas dicas tenham te ajudado a melhorar a consistência do teu traço. E se você ficou com a gente até aqui, eu aconselho que você considere a se inscrever nesse canal, dê seu like. É a partir disso que o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas também. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, compartilhe com alguém que você acha que vai precisar de escutar essas dicas também, tá bom? Então, por hoje